Boa noite, amigos. Afonso, Caio, Igor, Marcelo, Dan, Henrique, Pedro, meu cunhado querido, Paulo Duarte, Shirley Matos, olha só. Doutora Lilian, tudo bom, minha querida? Patrick, Mônica, Heraldo, Antônia, sejam muito bem-vindos. Então, gente, se vocês puderem já compartilhando a live, tá bom? Tô só aguardando o Flávio entrar. Hoje teremos uma live de peso mesmo, uma live muito especial, né? Dando sequência à nossa semana de lives. Hoje vai ser com o Flávio Morgenstern. Eu nunca acerto o nome dele, gente. É Flávio Morgenstern. Acho que tá certo. Kiko. Ô, Padre Pedro, tudo bom? Sua bênção. Salve Maria. Que bom tê-lo sempre conosco. Muito bem. Então, hoje nós teremos, como eu estava dizendo, Padre Zeno, tudo bom? Sua bênção também. Glória a Deus tê-lo aqui. Dia de Nossa Senhora do Carmo. Que ela interceda por nós, por essa live e pelo nosso trabalho sempre, por todos nós. Sempre nos levando para diante do Sagrado Coração de Jesus. Isso é o que mais importa. Então, queridos, como eu ia dizendo, a gente está numa semana de lives, né? Semana essa que eu julgo bastante importante. E falo porque os temas, eles são muito importantes, né? Naturalmente, como temos falado sempre. Começamos na segunda-feira com o Padre José Eduardo, falando sobre ideologia de gênero. Foi uma live, assim, espetacular. Na terça-feira, nós tivemos uma live com o Padre Luiz Carlos Lodge, né, sobre cultura da morte, ele que também é uma autoridade no assunto. Ontem, nós tivemos uma live com a professora Andréa Medrado, falando sobre todos os problemas da educação, as plataformas, né, os mecanismos de controle da educação globalista. Foi uma live também muito interessante, tenho certeza que todos gostaram muito. E hoje teremos essa live especial, deixa eu verificar se o nosso amigo já entrou, com o Flávio Morgenstern. Vamos ver. Ele deve estar entrando, gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Ele vai entrar pelo Senso em Comum, tá? Pelo canal do Senso em Comum. Vamos aguardar. Enfim, enquanto ele não entra, né? Vamos conversar um pouquinho, gente. Mas a live de hoje ela vai ser com um tema também muito caro, né? Que é até necessário que todos compreendam bem. Ele vai falar sobre comunismo, sobre o Foro de São Paulo, né? Tudo que está por trás. A gente sabe que há muito tempo nós combatemos. Eu falo nós, eu digo o povo brasileiro como um todo. Há muito tempo a gente combate o comunismo no Brasil. Infelizmente, ele tem mostrado seus tentáculos aqui e tem enfincado raízes, inclusive, na cultura, né? Então, é necessário o nosso combate cada vez maior, né? Justamente ao comunismo e saber também quem está por trás de tudo. O Flávio, ele é um grande especialista também no tema, ele já combate esse tema, o comunismo, o Foro de São Paulo há muito tempo. Inclusive, lembrando a vocês que eu sou proponente de uma CPI do Foro de São Paulo. Só que tem um detalhe, né, amigos? Essa CPI do Foro de São Paulo, ela ainda não conseguiu ser instalada. Aliás, ela tampouco conseguiu ir para frente por uma razão simples. Porque para a gente conseguir propor uma CPI, a gente precisa ali de, no mínimo, 171 assinaturas, que é equivalente a 1/3, né? 1/3 dos deputados federais, se for uma CPI, né? Se for uma CPMI, aí precisaria de mais, né? Aliás, seria o 1/3 do Congresso, digamos assim, né? Porém, o que acontece? A gente começou a coletar as assinaturas, isso, salvo engano, no início do ano passado, início ou meio do ano passado, não me recordo a data exata, né? Coletar as assinaturas aí, Flávio entrou. Enquanto eu vou colocando ele para dentro, vou rapidamente falar sobre a CPI do Foro de São Paulo, né? Deixa eu só botar aqui rapidinho. Opa, Flávio. Guten Morgen. Tudo bom, Flávio? Como é que vai? Tudo bom, Cris? Desculpa a demora. Tava com problemas com iluminação, com tudo aqui. Imagina! Seja muito bem-vindo. Prazer enorme recebê-lo aqui no nosso canal hoje. Que Muito alegria. obrigado, honra toda minha. De novo te vendo aqui, uma maravilha, honra toda minha fazer parte aí da
do canal da deputada mais pró-vida do Brasil. É uma alegria imensa tá aqui conversando de novo com você. Quer dizer, pro canal a gente nunca conversou, né? Sempre uma alegria, uma honra toda minha aqui. Imagina, eu que agradeço também pela sua disponibilidade. Estava conversando um pouquinho com eles, eu estava só relembrando, né, que ano passado, salvo engano, foi no início do ano passado, ou meio, nós chegamos a começar a coletar assinaturas para a CPI do Foro de São Paulo. Eu sou proponente dessa CPI, junto, obviamente, com outros parlamentares, até a Carol Detone, tem a Bia Kiss, outros parlamentares também que estavam bem engajados, a gente até ia assinar o requerimento em conjunto, né, da CPI, do pedido de CPI. Só que o que aconteceu? A gente precisava de 171 assinaturas no mínimo para que fosse instalado, ou seja, para que primeiro fosse proposta e depois fosse instalada, evidentemente. É um número bem simbólico, inclusive, né? É verdade, um número muito simbólico. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu mais ou menos 130 assinaturas. A partir desse número, a gente começou a ter muita dificuldade, porque as pessoas começaram a olhar com, assim, alguns deputados, né? Mas pra que CPI do Foro de São Paulo? A gente sabe que tem aí pelo menos uns 8, 9 partidos envolvidos, né, de algum modo. Então, esses parlamentares não quiseram se comprometer também. Até entendo, por um lado, né? Por outro, talvez role ali talvez um desconhecimento da matéria, enfim. Então, a gente conseguiu chegar na escala ali dos 130, mas depois disso nós não conseguimos avançar. E aí vieram outros assuntos para a pauta, inclusive pró-vida, pró-família, tudo mais. Acabou que a própria CPI ela ficou um pouco, entre aspas, parada. Essa coleta de assinaturas ficou um pouco parada. E agora, né, que nesse período de pandemia, menos ainda a gente tem possibilidade de avançar com essa pauta. Porém, eu julgo que ela é de extrema importância. Na primeira oportunidade que nós tivemos, a gente vai concluir essa coleta de assinaturas, porque eu acredito que, na minha ótica, pelo menos, né, a CPI do Foro de São Paulo ela vai ser, pelo menos, um remédio. A gente vai conseguir investigar muita coisa e vai ser um remédio para muitos problemas que a gente tem no Brasil. Sem dúvida. Eu tenho certeza que hoje você vai enriquecer, a gente vai nos brindar aqui com o seu conhecimento. Eita, cabelo na minha cara. Nos brindar com o seu conhecimento, com o seu conteúdo. Hoje eu sou uma mera espectadora, como eu sempre falo, essa semana eu estou aqui para aprender, né? Aluna de vocês, né? E falei para eles que você vai falar sobre comunismo, sobre o Foro de São Paulo, a ligação dos dois. Então fica muito à vontade, que a noite é sua, né? Só tenho que lembrar que aqui o nosso Instagram, né, tem limitador de 1 hora, então quando tiver mais ou menos uns 50 minutos, eu vou só notificar, né, justamente para que o próprio Instagram não derrube a gente, como aconteceu segunda-feira. Né? Segunda-feira eu fiz uma live sobre ideologia de gênero, o Instagram acabou derrubando no final. Então não consegui eu vi que teve bastante gente incomodada com seus comentários sobre ideologia de gênero recentemente, né? Eu li toda a documentação aí, mas é muito tenso mesmo. Bom, Cris, em primeiro lugar, eu queria agradecer também pelo espaço, sabe? Falar com uma deputada é sempre uma coisa muito honrosa pra gente. Você está sendo muito combativa no Brasil, acho o seu trabalho, assim, fantástico. Até já conversei recentemente que eu tinha um mega preconceito até com os políticos de direita. Ao mesmo tempo que eu estava sempre falando, entrem na política, vocês que gostam disso aí, entrem mesmo, porque a gente precisa, né? Não adianta você reclamar só de fora. Eu sou uma pessoa que gosta só eu gosto de reclamar só de fora, não adianta, mas eu acho que tem gente que tem que ser muito mais combativo. O pessoal, sobretudo, que tá ligado à direita, tá ligado a essa área que lida com a burocracia, assim por diante, né? Eu faço análise de conjuntura, faço análise ideológicas, né? Até eu brinco recentemente que, por exemplo, nessa CPMI das fake news, eu fui descobrir alguma das figuras mais importantes do PT no meio dessa CPMI. Eu, como analista político, não vou nem falar quais são, porque eu vou passar vergonha, mas assim, tinha gente que falava, nossa, quer dizer que essa pessoa é uma das mais importantes do PT, da história do PT? Eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Pra você... Então, as pessoas acham que eu fico analisando política, assim, sabe, deputado por deputado. Não, meu gente, eu faço uma análise assim, muito mais de longo prazo, olhando muito mais para frente, mas tem gente que gosta de botar a mão na massa mesmo, então eu acho que isso é fantástico, então eu acho o trabalho de você fantástico. A respeito do Foro de São Paulo, a gente tem algumas questões ainda em aberto, tá? Todo mundo acha que sabe o que é o Foro de São Paulo, eu acho isso um crime que está acontecendo, um crime intelectual que está acontecendo no Brasil. Por conta do seguinte, é aquela coisa do Sun Tzu, sabe? Quando você não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Então, eu sinto muito, gente, eu detesto quando fala, comunismo, globalismo, tudo a mesma coisa. Não, não é, ponto. E fiz isso na cabeça, não é. Tem diferenças
fundamentais, a gente precisa. Eu acho que quando você vai analisar, por exemplo, quem fez boas análises, boas críticas ao comunismo, é aquela pessoa que sabe o que Trotsky pensa, o que o Lenin pensa, o que Stalin pensa, o que Mao pensa, e você sabe diferenciar ali um por um. Você consegue pegar, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, uma coisa que eu não sei, tá? Eu conheci muita gente que é capaz de fazer isso. Pegar cada uma das linhas ali, quem que é brigado com quem, não sei mais o que, colocar os caras para brigar entre si. Né? Sério, não é simplesmente gritar comunista, globalista e sair correndo pro abraço, porque a sua vitória, além de pírrica, ela é irreal. A grande verdade é isso. Então, em primeiro lugar, o Foro de São Paulo, ele deve ser entendido, na verdade, como não que ele é formalmente, né, ainda mais porque ele já foi dissolvido, já estamos criando o grupo de Puebla, essa coisa toda aí, mas vamos analisar, eu vou fazer essa conjuntura, tá? Eu não consigo entrar em detalhes, vou fazer essa conjuntura um pouco mais longa. O Foro de São Paulo deve ser entendido como o maior think tank do mundo. O que é um think tank? É um site onde você vai lá e coloca todas as ideias possíveis? Não. O Terça Livre não é um think tank, o Senso em Comum não é um think tank, nenhum dos nossos sites é um think tank. A gente não tem think tank de direita no Brasil. Não tem, ponto. Enfim, isso na cabeça, não tem. Uma coisa que poderia ser próxima de um think tank, eu vou fazer uma metáfora aqui para todo mundo ficar bravo comigo, um think tank temporário seria, por exemplo, os encontros que a gente faz, que a gente vai lá discutir internamente, tá? Então, o Foro de São Paulo, ele não é um bloco hegemônico, um bloco monocrático, melhor dizendo, eu vou preferir essa palavra, porque logo eu vou ter que usar hegemonia para outra coisa, um bloco monocrático com todo mundo concordando. Não, não é. Como você falou, a gente tem 8 partidos no Brasil envolvidos com o Foro de São Paulo, inclusive um desses partidos é o PSB. Quando eu faço as minhas análises políticas mais rasteiras, assim, essas de cotidiano, a dica que eu dou para todo mundo é falar assim, o seguinte, veja o que os intelectuais da esquerda estão dizendo e veja o que a extrema esquerda está dizendo. Esqueça a classe média da esquerda, entendeu? Esqueça o meião. Você tem que pegar os intelectuais, aqueles caras mais complexos, aqueles caras que você não está entendendo nem o que os caras estão dizendo de fato. E às vezes aquele cara que ele é burro na coluna da Folha de São Paulo dele, nos livros internos você vê assim, pô, esse cara aqui ele tem uma conjuntura boa, por exemplo, um exemplo muito claro para todo mundo. Eu não acho o Guilherme Boulos, tá? Ou Sakamoto, não acho essas duas pessoas completamente desmioladas, tá? Acho que o que eles escrevem, o que eles fazem é uma besteirada, sabe? Essas live com Porchat, etc. Mas na hora que você vai ver a discussão interna deles, você fala assim, meu, peraí, se esse cara tiver um pouquinho de poder aqui, a gente tá bem lascado. Que é a extrema esquerda. Então vai lá no site do PCO e do PSTU e você vai ver como é que é. Isto posto, tá? A intelectualidade de esquerda, ela tem sua discussão interna. Essa discussão interna, por exemplo, ela acha que o PSB, que a gente estava comentando que faz parte do Foro de São Paulo, já é um partido de direita. Tá? Você vê o tamanho da discussão interna deles. Eles falam abertamente. Por exemplo, um exemplo que eu dou para todo mundo, revista Piauí. Se você quiser entender mais ou menos o que a esquerda está dizendo, se você quiser vencer seu inimigo, saiba todo mundo que está na capa da revista Cult mês a mês, saiba tudo que está sendo discutido na revista Piauí. Não vá dar dinheiro para os caras, não fica dando like, curtida e seguir página, etc. o tempo todo, mas siga, sabe? Saiba o que os caras estão dizendo. Eu aprendi muito sobre esquerda, tanto com o professor Olavo, tanto com alguns estudos, e sobretudo lendo a própria esquerda, tá? Você vai lá, pega a revista Cult e vê assim, tipo, peraí, então os caras estão falando aqui de um cara que eu nunca vi na capa. Pega, pesquisa, veja o que o cara está dizendo, assim por diante. Então, pra você ver, o exemplo que eu estou dando é para se ver o tamanho da discussão interna do Foro de São Paulo. Ele não é um bloco monocrático. Ele é um think tank. Ele é discussão interna. Nós não temos discussão interna na direita. Quer dizer, é um lugar, seria um think tank para você juntar uma vasta intelectualidade, um corpo de intelectuais que sejam extremamente representativos de um movimento. No caso, você está falando de um movimento político, quer dizer, você vai pegar uma ampla gama de visões divergentes que existem dentro da esquerda e você vai debater. Você imagina que o Foro de São Paulo, então, ele é um grupo de debates, um grupo de produção de documentação, ele faz reuniões com atas, com documentos, com não sei mais o que, com análises estratégicas, com análises como se fosse um datafolha, assim, sabe? Tipo, vamos ver se a gente vai ganhar aqui, se a gente não vai ganhar ali. Não é tipo, vamos implantar o comunismo. Não é assim. Esqueça essa facilidade, isso aí só existe no discurso. Por exemplo, a grande questão, acho que foi do Foro de São Paulo em relação ao Brasil, é que ficou muito claro, o Foro de São Paulo ele é criado por Lula no Brasil,
por Fidel Castro em Cuba. Você pegou dois extremos, tá? Dois extremos da esquerda na praxis na América Latina. Ficou muito claro que a atuação do Brasil, ela não seria implantar o comunismo, ela não seria, vamos criar o socialismo do século XXI no Brasil. Não, o Brasil é um país muito grande territorialmente. Ele tem, apesar de não ser grande em matéria de população, de densidade populacional, ele tem uma população também muito grande, sobretudo na sua faixa litorânea. E ele, na sua faixa não litorânea, ele é um grande produtor do agronegócio, onde que vai atuar a MST, esse tipo de coisa. Então, ele é um país muito rico em certos recursos naturais, em vários dos grandes recursos naturais do mundo. Ficou muito claro para os caras, falaram assim, a atuação do Brasil para o Foro de São Paulo não vai ser, o Lula não é o Hugo Chávez, né? Foi isso que confundiu o George W. Bush. O Lula não é o Hugo Chávez. O Lula, ele é o financiador, é o cara bonitinho, sabe? O cara que vai lá na capa da Economy, quer dizer, a Economy faz capa em homenagem a ele. Ele é o cara que vai em Davos ser elogiado como grande cara do mercado, que coloca o Palocci como ministro, assim por diante. E ele financia o resto dessas coisas. Não é um processo original, tá? Quando você vai ver a história do comunismo no bloco soviético de fato, você vai ver muitos países que são assim. Um exemplo que continua ativo até hoje. O que a Coreia do Norte produz? Nada. Quem produz é a China. A China financia a Coreia do Norte. A Rússia dá dinheiro para a Coreia do Norte até hoje, apesar do Putin, pelo que se vê, esteja cada vez mais se afastando desse bloco do socialismo juche, né, da Coreia do Norte. Então há uma constante nisso. Você fala assim, pega o país produtor... e, inclusive eles têm economistas, tá? Economistas sérios, economistas assim que entendem, mas não é economista tipo Dilma, não, é economista que saiba terminar uma frase, que saiba fazer uma análise de gráfico e falar assim, a gente está querendo fazer, sei lá, na Albânia, está querendo fazer, sabe, nesses países que não tem uma grande produção econômica, você faz um financiamento lá atrás e você usa os países satélites para ir aumentando tudo isso. Então, o Foro de São Paulo, primeiro a definição, ele é um think tank, ele é um grande grupo de discussão interna. Tá? Quando você vai ver, assim, por exemplo, na Venezuela, eu não sei os nomes dos partidos de fato, mas oposição ao Chávez, oposição ao Maduro também faz parte do Foro de São Paulo. Entendeu? Como aqui no Brasil. Então, um grande grupo para você falar assim, olha, nós queremos tendências de esquerda, tendências que vão do Lula, paz e amor, sabe, aquele Lula do primeiro mandato, com o terno Armani, falando tudo, tomando muito mais cuidado para falar do que hoje em dia, até o Fidel Castro. E hoje o Maduro, que talvez consiga piorar alguns aspectos dos irmãos Castro em Cuba. O que é essa discussão? O que ela é premente para nós hoje, 2020, pandemia, essa coisa toda? Em primeiro lugar, a esquerda, ela tomou um golpe, não no sentido que eles dão, né? Mas assim, tomou uma porrada na barriga muito grande a partir de junho de 2013. No Brasil, que é por sinal, né, onde tudo começa. Aí você começa, Evo Morales, ele foi deposto. Você começou a ter muito presidente preso, tá? Não foi só o Lula. Você teve o João Santana, que fez a campanha eu vou falar maioria só de cabeça, mas acho que ele fez de 100% das campanhas eleitorais do Foro de São Paulo, que eu me lembre, 100% acho que foram feitas por ele. Você imagina o que é esse cara delatando, né? Ele falando, construção do metrô de Caracas, foi com dinheiro roubado de não sei onde. Construção do sei lá mais o que. Isso vai para Argélia, isso vai para coisas muito longe, entendeu? Isso vai para negociações que o Foro de São Paulo tinha com a Líbia do Gaddafi. Eu acho que uma das questões mais prementes no Brasil que foram deixadas em abertas foram as negociações que nós fizemos com a Líbia do Gaddafi. Gente, era um cara canibal. Era um cara que ele torturava a gente com óleo quente. Muita gente considera que ele era o homem mais rico do mundo, tá? Você pega a fortuna do Rockefeller, provavelmente não chegava na fortuna do Gaddafi.
E o Lula, ainda, salvo engano, no primeiro mandato, chamou o cara de meu amigo, meu irmão, meu líder, e ele estava falando abertamente que queria construir uma espécie de quarta internacional comunista com Gaddafi, é, na qual esta internacional. É que não teria esse nome. Vocês podem até pesquisar, né? Internacional Lula Gaddafi, que eu acho que vocês vão achar muito rapidamente. Mas ele pretendia criar uma espécie de quarta internacional, acho que é quarta, né? Agora não lembro, quarta ou quinta. Quinta. E. Quinta, né? Isso. Isso. E a ideia dele era o seguinte: falar assim, olha, o Mao Zedong na China, no final da vida dele, quando ele percebeu que ele não faria a China ser a líder do bloco soviético, que a China ficaria sempre em segundo plano em relação à União Soviética, com a Rússia como mandatária, ele criou um termo chamado Terceiro Mundo. Este terceiro mundo seria a China dominando vamos dizer assim, até o comércio internacional, se a gente pode dizer assim, né? Comunista sempre adorou comércio internacional, ao contrário do que as pessoas pensam, com os países do terceiro mundo, quer dizer, África, América do Sul, etc. Né? Até na biografia do Mao tem um trecho bastante engraçado, que alguém vai lá e fala assim, quando ele tá pensando nessas coisas, ele fala assim, que maoísta tem no mundo, né? Tem os franceses lá, que outro maoísta tem no mundo? Alguém vai lá e comenta pra ele, fala assim, olha, tem um tal do Sendero Luminoso no Peru. Que Peru, cara? Pelo amor de Deus, eu tô querendo falar de coisa grande, sabe? Manda esses caras caçar a turma deles, né? E no final da vida, no final da vida não, acho que 2 anos depois, ele tava falando, manda uma carta lá para aqueles caras lá, que país é que você falou? Manda umas cartas lá, tipo, elogiando lá o trabalho dos caras, porque aí ele percebeu, peraí, né? Esse lugar que eu nunca parei para pensar na vida, chamado América Latina, talvez seja útil para alguma coisa. Bom, voltando, o Lula com Gaddafi, ele estava pretendendo em retomar este projeto do Mao Tse Tung, e olha que o Lula não é um maoísta, né? E falar, olha, quem é que está no lugar da China hoje são os países árabes. Tem que lembrar que boa parte desses países árabes, sobretudo ali da África não subsaariana, mas do norte da África, eles têm uma mistura de islamismo com socialismo. Você pensa no Saddam Hussein, você pensa no Gaddafi, você pensa em boa parte desses países que fizeram a Primavera Árabe, Irmandade Muçulmana, assim por diante, eles têm uma ligação com o socialismo muito grande. Partido Baaf, que é um partido, na verdade, um movimento, né, que cria vários partidos ali. Então vamos criar um bloco conjunto. Tá? Um bloco conjunto aqui, a América do Sul com estes caras vamos dizer assim, socialismo árabe. Vamos criar um bloco em conjunto de comércio internacional. Meu, quanto dinheiro a gente mandou para esses caras? A gente não faz a mais remota ideia. E quando a gente fala em dinheiro, a gente está pensando em dinheiro, sabe? Tipo, a maconha que o cara fuma na porta da faculdade financia um traficante que, por sinal, ele vai pegar a arma que ele vai pegar vai ser contrabandeada lá da Rússia, o dinheiro disso também vem do tráfico, não sei mais o que. Na hora que você vai fazer toda a triangulação, que é complicadíssima, você vai falar assim, olha, tinha alguém aqui pensando em lucrar com tudo isso. Aí você vai entender algumas coisas de 2020, né? Tipo, nós tínhamos um diálogo cabuloso, o PCC falando, né? Nós tínhamos um diálogo cabuloso com o PT. Você vai entender por que tem tanta campanha pela descriminalização das drogas. Você acha que eles estão pensando em liberdade individual? Não, eles estão pensando em lucrar pra caramba. Você vai entender por que boa parte do dinheiro que foi tirado do Brasil, ele foi para obras que você fala, meu, por que essas obras existem, para começar? Tem dinheiro do Odebrecht em Israel, tem dinheiro do Odebrecht na Palestina, por que você construiu uma embaixada na Palestina em Brasília? Eu não sei se você está em Brasília ou se você está no Rio, mas enfim... Você começa a entender algumas coisas, tá? Algumas coisas que elas ainda não foram investigadas a contento. Só que nós temos um outro problema, tá? A gente está vendo o problema passado, o problema da esquerda passada. O que eu acho que é muito importante... Bom, essa parte da esquerda passada, eu acho que a parte para vocês que são deputados, para vocês que, sei lá, quem for do Ministério Público que estiver vendo isso, quem for da polícia, inclusive... que estiver vendo isso, fala assim, olha, a gente precisa rastrear esse negócio.
porque a esquerda, na esquerda, o centro, na verdade, todo mundo sempre foi um especialista em fazer gráfico da gente, sabe? Pensa naqueles PowerPoints do Deltan Dallagnol, sabe? Tipo, fazer a ligação, coisa da CPMI, das fake news também. Ó, esse cara aqui, ele retweetou não sei quem, que retweetou não sei quem, portanto é uma quadrilha. Esse tipo de bobagem. A gente não faz isso com eles. A gente até hoje, tipo, você já viu um PowerPoint a respeito? Ó, o metrô de Caracas, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas pega um livro do Leonardo Coutinho lá, que ele. Eu esqueci agora como é que chama, do Chaves. Meu, tinha que transformar aquilo ali em PowerPoint, sabe? Vários PowerPoints. Ó, essa obra aqui, não sei mais o que, o tráfico de cocaína do Brasil, você mandou isso para Venezuela através do Uruguai. Na Venezuela eles mandaram um navio cargueiro que foi parar lá no Hamas, o Hamas não sei mais o que, babá. As coisas elas não desaparecem, não, elas continuam existindo. E a gente não faz isso, sabe? A gente precisava juntar o serviço de inteligência americano, o serviço de inteligência israelense, tá? Os caras estão aí super apoiando a causa do presidente Bolsonaro. Mas nós precisamos também dar um help, sabe? Não adianta você esperar que o americano chegue aqui em 2020, em 2019, né, quando o Bolsonaro tomou posse, esperar que os caras descubram tudo isso. Ainda mais que os americanos erraram muito, né? Você tem o exemplo do George W. Bush, que acreditava naquela coisa do Mário Vargas Llosa, né? Ou seja, existe uma esquerda carnívora, mas uma esquerda herbívora. Carnívora seria Fidel Castro e Chávez, a herbívora seria o Lula. Meu, o contrário, é isso que a gente está explicando. Os caras são o mesmo bloco. Não é um bloco homogêneo, mas assim, é uma ideia de você... um financia o outro. É todo mundo amiguinho ali. Bom, isso é a parte passada. Qual que é a parte presente que eu acho muito importante, inclusive, aí não é só para quem é deputado, não é só para quem trabalha com direito, não é só para quem trabalha com polícia. Foro de São Paulo, tá? E a ideia do comunismo, essa palavra que a gente usa, e todo mundo vai lá e fala assim, bom, lá vem os caras com um diálogo de Guerra Fria, achando que o comunismo ainda existe, não sei mais o quê, os caras acham que o Lula vai criar um gulag. Não, o Lula não vai criar um gulag. O Lula vai pegar o nosso dinheiro e financiar quem cria o gulag. É isso que as pessoas não entendem. O Lula, ele vai pegar o país mais rico do Foro São Paulo, que definitivamente é o Brasil, ninguém tem dúvida sobre isso. Alguns outros países eles têm algumas riquezas muito específicas, tipo Colômbia com cocaína, Venezuela com petróleo, e o resto do país a míngua. E o Brasil ele é rico em muitos outros recursos, ele é rico inclusive em grandes empresas. Ele tinha um capitalismo muito mais avançado do que qualquer um desses países. O que você faz? Você vira o gênio da construção civil, né? Começa a criar obras faraônicas de construção civil para cima e para baixo no Brasil e no mundo, com os caras dessa turma aí, Marcelo Odebrecht, sei lá, OAS, toda essa turma. Então ele é um grande financiador. O que aconteceu com o comunismo, então? O comunismo virou capitalista? Não, ele não virou capitalista. O que a gente chama de bloco comunista, tá? Este movimento internacional chamado comunista, ele tem N faces. Quando você vai estudar a história do comunismo, eu recomendo muito o livro do Archie Brown, mas eu acho que ele não está mais em catálogo na Amazon. É um livrão assim de umas 800 páginas. Eu li ele bem rápido, tá? Eu li ele para uma resenha na época. Meu trabalho era ganhar o livro para escrever uma resenha. Então eu tinha um trabalho bem interessante quando tava à míngua, né? E não ganhava nada pela resenha, mas ganhava o livro. Este livro está explicando lá justamente como que o movimento comunista internacional ele é completamente diferente com o passar do tempo. O Fidel Castro ele não parece tanto assim com Khrushchev. O Pol Pot, eu acho que ele deixaria o Stalin meio assustado. Tá? Assim por diante, quer dizer, assim, é um negócio muito amplo, tá? É igual você falar capitalismo, tá? Mas capitalismo, você está querendo falar do capitalismo americano, do capitalismo suíço, do capitalismo. Sabe, é uma palavra que ela significa N coisas com o passar do tempo. Aliás, boa parte das palavras políticas são assim. É um problema das pessoas que lidam com política não estudar tanto como as palavras mudam, não estudar tanto retórica, não estudar linguística, assim por diante. Hoje em dia, tá, 2020, você tem a esquerda na oposição em boa parte dos países do bloco que era do Foro de São Paulo. Estamos falando aqui, talvez a grande exceção
é a Venezuela, que ela endurece muito, né? Ela não tem, ela não disfarça muito que é uma ditadura. Eles não têm medo assim de sair perseguindo gente na rua, botar tanque na rua, bater, prender estudante, assim por diante. Você veja que é uma realidade bem diferente do PT no Brasil. É, Era o contra-exemplo, mas assim, e a Argentina agora, né, voltou para a esquerda. Mas você vê, Bolívia começou a caminhar um pouco para a direita. Bom, a gente sabe, a esquerda ficou na oposição por boa parte. Não é na oposição, mas assim, a esquerda mais ferrenha, aquela esquerda mais desabrida, mais comunistona da velha guarda, ela foi substituída por gente pelo menos um pouco mais moderada em boa parte destes países. O turning point mais brutal, obviamente, foi no Brasil, né? Que você tira a Dilma, coloca a Bolsonaro, um negócio assim que nem nós estávamos esperando dos nossos sonhos mais cálidos, porque seria esperança demais, né? E olha que eu sou uma pessoa que eu falo assim, quando eu conheci o Bolsonaro, meu primeiro comentário, eu vi um discurso dele de 2 minutos e falei, esse cara vai ser presidente, eu não sabia nem quem que era. Mas enfim, a gente tem uma esquerda na oposição. Essa esquerda hoje, e talvez a gente não deva nem usar só o termo esquerda, porque são vários coletivos, assim por diante, eles aprenderam uma coisa. Em primeiro lugar, o comunismo do século XXI, é que eu não estou usando o termo do Chávez, tá? Estou falando do comunismo do século XXI, ele não tem a ver com concentração de poder no Estado, para você criar um gulag, para você não sei mais o que, não sei mais o que. Ele não é mais soviético. Isso é uma coisa para a gente estudar no passado, isso é uma coisa para a gente ver quais são os problemas. Este comunismo, eu estou usando aqui um termo forçado justamente para isso, este comunismo do século XXI, ele está imiscuído dentro de grandes empresas. Ele está imiscuído dentro de uma cultura dominante que ela não precisa passar por lei. O comunista hoje, ele não é mais o chefe do poder executivo, ele também não é um parlamento. Tá? Este comunista, engraçado que talvez, pelo menos dos que eu conheço, o autor que melhor explique isso é justamente alguém aqui da América Latina, é o Ernesto Laclau. O Dirceu, José Dirceu, ele fala muito do Laclau, ele segue rigorosamente o que o Laclau diz. O Ernesto Laclau, ele é uma pessoa que fala a respeito do conceito de hegemonia. Você está pensando em Gramsci, marxismo cultural em Escola de Frankfurt? Mas assim, ele é um cara um pouco mais da praxis política. Gramsci é o cara da cultura, né? O cara que vai falar assim, olha, até o cientista ele tem que ter uma conclusão pró-comunista, tipo Vila Átila Yamarino. Marxismo cultural ele tem muito a ver com a revolução sexual, tem muito a ver com a visão que a gente vai ter das artes, mas você pode reparar, por exemplo, o país hoje que consegue ter mais a ver com a Escola de Frankfurt é os Estados Unidos, não é nem o Brasil. O Brasil ninguém entende disso. E assim por diante. O Ernesto Laclau, ele é um cara da praxis política. Ele é um cara muito... Ele consegue conjugar muito esse comunismo da velha guarda com o comunismo lá pra frente. Ele é o cara que vai pensar e falar assim, olha, o que você precisa ter? Uma coisa chamada hegemonia. O que seria hegemonia nesta visão? Hegemonia política é quando você ganha todas. Tá? Então, por exemplo, você quer aprovar uma lei no Brasil a respeito de aborto. Tá? Então, o que você precisa para você aprovar essa lei? Bom, ela precisa passar na Câmara, você precisa ter maioria na Câmara. Ela precisa passar no Senado, você precisa ter maioria no Senado. Você precisa ter algum ministro ali fazendo lobby, você vai lá, faz um acordo com os ministros para ter sempre um ministro de um partido X. Você precisa de uma sanção da sociedade civil, você vai ter que ter agentes partidários que eles nunca vão falar que eles são partidários. Os caras vão lá, tipo, sou jornalista, eu sou isso, eu sou colunista da Folha, eu não sei mais o que. Sempre tenha os 50% mais um, sempre tenha a maioria ali, ou pelo menos você tenha a voz que seja a mais importante. Parece Gramsci, mas não é exatamente a mesma coisa. Né? O Ernesto Laclau ele é muito mais ligado assim, àquilo que a gente vê do noticiário político do dia a dia. O que ficou tão claro para a gente no Brasil
E o PT é um partido que ele aprendeu, os intelectuais do PT, né? De novo, esqueça esse negócio assim, de que todo mundo do PT é burro, que todo mundo é o Lula, que ninguém estuda nada. Não, muito pelo contrário. Entra numa faculdade, você vai ver, né? 90% dos professores são petistas e são caras que eles te torcem num debate até você sangrar e você fica lá chorando. O, Esta visão hegemônica no Brasil, ela teve um resultado que em 2020 ele permanece inteirinho. Ele não foi, a eleição do Bolsonaro não fez cócegas, assim, nem conseguiu fazer esse negócio tropeçar. Acho que ninguém nem ficou sabendo. É o fato de a nossa conjuntura jurídica não ter sido afetada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele governa? Bom, ele consegue governar falando, liberei recursos para, sei lá, combater a dengue não sei onde. Eu consegui importar, fazer um acordo com Israel para dessalinizar a água. Eu consegui fazer não sei mais o quê. Bom, agora tem alguma questão jurídica aqui, ô senhor Bolsonaro. A gente precisa, sei lá, fazer alguma coisa contra a CPMI das fake news. Isso não dá porque você passa por um juiz de um tribunal cujo nome eu não vou citar, porque ao contrário de você não tem imunidade parlamentar, então você vai passar aqui amanhã, me dar um armlock e pegar tudo que eu tenho, então não vou citar o nome do tribunal, mas passa por um juiz que ele foi indicado por um partido. Ele sofreu uma sabatina no Congresso, ele teve a aprovação completa dessa sabatina. Até não vou citar o nome da juíza, mas tem uma juíza deste tribunal que até o MTV, como é que chama? MTV, alguma coisa, algum programa de humor da MTV, tirou sarro da sabatina dela, porque assim, ela não falava coisa com coisa, tava dilmando lá, tava hilário o negócio. E eu vi a sabatina, aparece um senador chamado, não lembro se ele era senador na época, mas acho que era o Romero Jucá. A primeira pergunta que ele vai fazer, né, para a sabatina é falar, bom, visto que foi indicada pela presidente Dilma Rousseff, eu sugiro que nós nem façamos a sabatina, que nós aprovemos isso e tal. Peraí, cadê esse negócio assim de como é que é divisão de poderes? Tipo, o executivo indica para o judiciário, mas o legislativo precisa sabatinar para ver se... Não, ele tava falando, claro, mas não, se foi a presidente, então, esquece o legislativo, bota no judiciário, porque o judiciário tem que ser mandado direto pelo executivo, assim por diante. Bom, você vê o efeito da hegemonia. A hegemonia na época da Dilma, ela tem os três poderes. A hegemonia com Lula e, sobretudo, com a Dilma, eles tiveram os três poderes. Aqueles meninos do MBL que falam Montesquiel e que falam em divisão entre poderes, eles não entendem absolutamente nada disso. Porque hegemonia é justamente quando você tem os três poderes. Se você tem os três poderes, você não tem divisão entre poderes. Eu não sei se é difícil entender isso, se você precisa ser um gênio, mas eu acho bem fácil. Foi o que aconteceu, inclusive, com o Obama nos Estados Unidos, né? Ele teve, pelo menos, alguns momentos dos seus 8 mandatos em que ele tinha maioria na Suprema Corte, ele tinha maioria na Câmara, maioria no Senado. Isso é hegemonia. Então, quer dizer, você tem a formalização de divisão de poderes, de instituições funcionando, de Estado democrático de direito, como adoram ficar repetindo por aqui, né? Instituições robustas, divisão entre poderes, etc. Na prática, o Obama precisava fazer isso aqui, pronto, virava lei. Assim por diante. Nós trocamos boa parte do legislativo, nós trocamos o executivo. O que aconteceu com o judiciário no Brasil? Aconteceu alguma mudança? Você teve alguma lei, algum projeto, alguma MP, qualquer medida que envolva a lei que esse tal de Bolsonaro, presidente autoritário, ditador, não sei mais o que, ele tenha conseguido passar? Não, nada disso acontece, porque a gente tem o efeito disso que o Ernesto Laclau quis. Nós temos o efeito de nós termos hegemonia, de nós termos... isso é um plano do Foro de São Paulo, tá? Esse é um plano muito claro daquilo que foi feito lá atrás.
você ter a hegemonia total. Então, assim, o Brasil é o país em que um único partido, uma única corrente ideológica, um único pensamento, ele estava em 50% mais um de cada uma dessas instituições. Eu queria adicionar mais uma coisa muito impactante, eu acho, para os nossos ouvintes, que é o fato de nós termos no Brasil atual, essa visão que as pessoas têm de comunismo, assim, pensando só em Gulag, Estado Soviético, não sei mais o quê, é que este comunismo digital, tá? A tecnologia que nós chegamos no século XXI, a conjuntura que nós temos, sabe, com redes sociais, assim por diante, ela tem algumas dinâmicas muito próprias, que as pessoas, para a qual as pessoas ainda não tiveram, não atentaram muito, não renovaram muito seu vocabulário, seus conceitos, assim por diante. Uma delas que eu acho fundamental é o seguinte: hegemonia, aí a gente vai para um lado um pouco mais Gramsci mesmo, ela envolve atores políticos que eles estão dentro da organização do Estado e fora da organização do Estado. O que as pessoas mais esquecem quando defendem tanto, o Estado democrático de direito, porque eu sou a favor da democracia, não sei mais o quê. Você está pensando nas instituições estatais, mas você precisa lembrar que essas pessoas elas não estavam no Estado um ano antes das eleições, elas entram no Estado através de um mecanismo eleitoral. Este mecanismo eleitoral, ele sofre muitas influências de diversos elementos. Aí pode ser jornalista, pode ser seu professor, pode ser seu amiguinho. E hoje em dia o controle da linguagem, né? Todo totalitarismo sempre teve muito controle da linguagem, ele é premente. Este controle da linguagem, nesta era digital de 2020, ele não é feito de maneira estatal. A CPMI das fake news, ela não é o maior problema, ela é um criador de grandes problemas, tá? Mas ela não é o único problema e nem o maior dos nossos problemas. Até escrevi recentemente. Você está muito mais preocupado quando você escreve no Facebook, sabe? Em não usar um vocabulário que você usou a vida inteira, tipo bicha, tipo viado, sabe? Porque isso derruba, te dá multa, e você fica sem perfil, e você pega, sabe, a sua página que você, do seu negócio que você gastou, sei lá, quantos anos para você manter no ar. E os termos de uso, sabe, da comunidade, que eles não são claros, eles não são específicos, não sei mais o que, eles te derrubam. Quer dizer, uma empresa privada, ela manda muito mais no Brasil do que o Estado. E eu tô falando do Estado, assim, estrutura inteira. Do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo. Quem manda muito mais é o poder de lobby de algumas poucas empresas privadas, tá? Então elas acabam funcionando como um poder muito maior do que o Estado. É isso que a gente chama hoje de metacapitalismo. Muitos americanos já usam esse termo, né? Metacapitalismo é quando a classe econômica atual ela tem um poder tão grande quanto os aristocratas no passado não tinham. Então, isto posto, tal como, sei lá, você pensa na Idade Média, o rei ele mandava muito pouco, os senhores feudais mandavam no rei, sobretudo quando você vai pensar assim, em fatores, sei lá, na Magna Carta, assim por diante, teve muitos momentos ali que os senhores feudais eles mandavam no rei. Aqui está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, você colocou o presidente supostamente mais autoritário, ditador, homofóbico, não sei mais o quê, quem manda no cara são as normas do Facebook, são as normas do Twitter, são as normas do sei lá mais o quê. Porque se ele faz um comentário qualquer, apaga um tweet dele, não sei mais... O cara, ele perde justamente a base de sustentação dele, que colocou ele ali, que foram as redes sociais. Então, este controle dos meios, olha que coisa marxista isso, né? Esse controle dos meios, ele manda muito mais do que qualquer coisa. E desde aquela época feudal, toda vez que você queria fazer um grande aumento, uma grande concentração de poder, você criava uma nova ideologia que dependia de um certo controle da sociedade. Então, vamos controlar o rei é muito poderoso. O que a gente faz? Queria uma burocracia tão grande para nos libertar do rei,
e acabamos tendo um código napoleônico. Ah, vamos nos libertar da igreja. A igreja, ela fez inquisição e fez cruzadas e não sei mais o quê, e é preconceituosa e machista, não sei mais o quê. O que nós vamos fazer contra a igreja? Bom, a gente cria uma política, uma religião civil tão brutal que a igreja não tem mais poder, só que em compensação para você lidar com a igreja, aliás, lidar com essa religião civil, você tem muitos mais problemas do que enfrentar os papas mais corruptos que você teve na história da igreja. Assim por diante. E o que está acontecendo em 2020, ainda mais num ano de pandemia, é a mesma porcaria. Ah, tem fake news, vamos controlar a fake news. Bom, então vamos criar uma ideologia em que você não fala mais de crime, você não fala mais, a pessoa foi assassinada, você não fala, a pessoa mais foi estuprada. Repara como o papo das feministas sobre estupro, cultura de estupro, ele desapareceu. Ele sumiu em 2 anos. Desapareceu, porque agora o problema é fake news. Então você precisa criar um aparato de Estado, um aparato que não é só de Estado, que ele está no Facebook, que ele está no Twitter, com normas que são definidas, sabe, por meia dúzia numa sala que você não sabe quem são, todo mundo com cabelo roxo, que eles vão controlar o que é fake e o que não é. Assim por diante. Então, isto é uma dinâmica, isso que o Olavo chama de mentalidade revolucionária, né? É uma dinâmica histórica que ela permanece e fica se reconstruindo o tempo todo. O comunismo é só um destes elementos para que você chegue lá. O comunismo foi muito importante no século XX, talvez ele vai ter um outro nome no século XXI, mas você tem, de novo, uma casta privilegiada, que ela controla os meios, e ela vai ser determinante para determinar, inclusive, a sua ideologia, inclusive o que você posta no Facebook. Repara como qualquer palavra, sabe, essas piadinhas que a gente fazia quando a gente era adolescente o tempo todo, que a gente nunca matou ninguém, né? Ô, seu viado, não sei mais o quê. Meus amigos que são homossexuais, todos eles se chamam assim, tipo, mas eu sou viado mesmo, não sei mais o quê. Se você coloca essa palavra num tweet, esquece. Você tá lascado. Então, eu queria resumir, na verdade, né? Eu falei demais aqui por praticamente 1 hora, não sei quanto tempo que eu passei, mas é essa visão. Não, As pessoas acham que comunismo, quando a gente está falando de comunismo, falam assim, você acredita que o Lula é o Stalin, você acredita que, sei lá, o Haddad vai criar Gulag. Não, eu acho que existe uma dinâmica financeira muito clara, um plano hegemônico dos caras muito claro, que foi colocado em prática. Aliás, o Haddad, talvez, dos prefeitos que eu conheci no Brasil, talvez por ser paulistano, mas enfim, dos prefeitos que eu conheci no Brasil, ele é o cara que mais aplica a escola de Frankfurt. Ele entende daquele negócio, sabe? Você vê que o plano de poder dele foi realmente baseado em escola de Frankfurt, com o negócio da Cracolândia, vamos dar dinheiro pro Lumpesinato ali, vamos dar bolsa crack lá pros caras, assim por diante. Bom, o que a gente quer dizer com comunismo é que esses caras, eles se reinventam o tempo todo, eles têm um plano financeiro, eles têm um plano articulado politicamente de uma maneira internacional que não é permitida no Brasil, né? Por isso que você queria fazer a CPMI, que você quer fazer a CPMI do Foro de São Paulo, CPMI, não sei. E a gente tem essa dinâmica nova. Essa dinâmica nova, você precisa lembrar, o controle da linguagem, o controle da informação, o controle do fluxo político, ou seja, não é só um fluxo eleitoral, do fluxo político, ele depende também de empresas privadas, porque tudo agora é um agente político. Falei demais e tô sem água ali por cima, mas agora eu quero o seu comentário. Não, então, primeiro quero te agradecer aqui pela aula magistral. Acho que é extremamente importante, né, ter esse tipo de conteúdo, porque é aquilo que você falou logo no início. As pessoas às vezes rotulam, comunismo, mas o que é comunismo, né? Vamos parar para pensar, né? Quem são os verdadeiros comunistas? Como que eles operam? Quais são os agentes, né? E também mostrar essa faceta do Foro de São Paulo, que poucos conhecem. Eu acho que muitas pessoas falam do tema, né? Não raras vezes a gente vê, porque a gente tem que combater o Foro de São Paulo. Verdade, mas como? Se a gente não conhece o modus operandi, se a gente não vê a essência. Então, eu acho muito interessante, né, a forma que você trata de forma bem didática e, ao mesmo tempo, teve que ser sintética pelo tempo que a gente teve aqui, bastante exíguo, né, por nós aqui, eu acho que por todos, né, tanto por mim quanto pelos demais espectadores aqui. Eu acredito que a gente ficaria aqui a noite toda ouvindo sobre o tema, porque realmente é enriquecedor, é um tema bastante oportuno, né? Porque sim, a gente está numa constante luta contra esse tipo de temática, mas primeiro a gente precisa compreender.
primeiro a gente precisa se aprofundar nesses temas. Por isso que eu estou fazendo, Flávio, essa semana de lives com temas que são extremamente caros ao povo. Quando eu falo caros, eu me refiro, são temas que a gente tem que batalhar contra, né? Tanto que E segunda-feira... são caros no sentido financeiro também. Também, exatamente. Tem muitos financiadores. E como, né? Por exemplo, quando a gente fala de cultura da morte, na terça-feira nós tivemos uma aula com o padre Lodge sobre cultura da morte, né? Quem são os agentes que estão por trás? Quem tem interesse? Quem interessa implantar a cultura da morte no Brasil? Então, na verdade, tudo isso precisa ser dito. Né? E mesmo que, às vezes, algumas pessoas digam, isso é óbvio. Não, nem tudo é óbvio. E mesmo que seja óbvio, tem que ser dito. Tem que ser reforçado. Né? Então, é necessário, né? Uma live como essa, eu julgo assim, de extrema importância. Né? Muito mais do que aquele contato superficial com o tema que muitos, no caso, têm. Inclusive, aí eu preciso dizer, né? Parlamentares que dizem, vamos combater o comunismo. Tá, mas parece uma coisa, desculpa o termo, pueril. Né? A gente precisa conhecer, se aprofundar. E eu gosto muito dessa sua, digamos assim, perdão a expressão, essa pegada que você tem, no sentido de aprofundar o estudo, porque, assim, da mesma maneira que eu luto contra a ideologia de gênero, contra a cultura da morte de modo geral, estudando pelos próprios livros dos ideólogos, ou seja, pelas fontes primárias, você faz o mesmo com esses esquerdistas, com os comunistas, ou seja, você lê o livro deles. Né? Porque é impressionante que, lendo o livro deles, a gente está conhecendo um pouco aquela engenharia, aquela forma de pensar, aquela arquitetura, digamos assim. Né? E assim é melhor, como o Sun Tzu fala na Arte da Guerra, para combater. Para a gente combater melhor o nosso inimigo, a gente tem que conhecê-lo. Fato. Conhecer suas estratégias. Eu acho até interessante, Cris, comentar isso, porque assim, eu acho que a única esperança que a direita pode ter de verdade no Brasil é o fato de que, até hoje, a esquerda ela não teve coragem de ler a gente. Quando você repara o que eles fazem com o Olavo de Carvalho, você repara o que eu estava falando sobre os intelectuais, né, tipo o pessoal da Piauí, não sei mais o que, eu achei hilário esses dias o cara falando, não, porque o bolsonarismo tá rachado, não sei mais o que, porque agora eu quero ver se essa sanha neoliberal do Paulo Guedes, eu falei, não, em primeiro lugar, usou um termo errado, neoliberal é uma teoria de esquerda, não é de direita, o Paulo Guedes não é neoliberal, não sei mais o que, ele falou assim, porque a popularidade do Bolsonaro tá dependendo dos R$600, você acha que a senha neoliberal do Paulo Guedes vai aguentar isso? Eu pensando, o Paulo Guedes é da escola de Chicago. A escola de Chicago foi quem inventou esse negócio. Então, tipo, você acha que vai ter uma briga interna? Você não entendeu, sabe? Você não pegou o cara para ler. Então, assim, a gente... Exatamente. Nós somos considerados fake news e não sei mais o que, porque a informação está dispersa, né? Nós não ficamos na Rede Globo, né? Com aquela cara do William Bonner, não sei mais o que, falando para a população. Mas, de toda forma, nós estudamos, tá? Nós lemos algumas coisas e estudar não significa entrar numa faculdade e ver o que seu professor diz. Não, você tem que saber o que seu professor não disse. Você tem que ler algumas coisas, discordar do seu professor de vez em quando, né? Eu tive sorte que, pelo menos na minha faculdade, eu não precisei fazer tanto isso, mas... Você precisa fugir um pouco disso, né? Nós precisamos ter essa proatividade, para usar um termo empresarial, de coach, essa proatividade com os estudos também, né? Senão a gente vai ter sempre as mesmas referências, sempre falando as mesmas bobagens, achando que a gente está combatendo moinhos de vento. Nós não estamos. Os problemas que o Brasil está enfrentando em 2020, eles são muito claros. Eu acho que eles são cada vez mais óbvios. Mas precisamos estudar pra gente, porque assim, você entender o problema e você conseguir lidar com este problema são duas coisas bem distintas, né? A gente viu que, por mais que tivéssemos uma vitória eleitoral supostamente muito grande em 2018, os problemas não só persistiram, como eles aumentaram demais. Então, a coisa ficou muito clara, né? E também tem um outro ponto, né? Como você falou, por exemplo, Foro de São Paulo, você acabou conceituando como é que essa questão do think tank, né? Veja, é curioso, porque por mais que a gente tenha aí intelectuais, digamos, da direita, né, e tenho certeza que esses intelectuais desbancariam, né, esses esquerdalhas, os comunistas de modo geral, com certeza, eu tenho certeza disso. Mas, mesmo assim, são poucos ainda. Eles têm uma estrutura, eles têm toda uma orquestração. Né? Então, a gente precisa avaliar bem esse caminho que eles usam, né, justamente para saber combater. Por isso que eu disse de conhecer, né, fazendo essa alusão, né, de conhecer as estratagemas para poder combater direito. Porque não adianta nada a gente querer usar os chavões. Que nem eu vejo muita gente aí, vamos combater o comunismo, não sei o que.
sabe nem o que é o comunismo. Se bobear, nem estudou direito o tema. Ou então tem aquele conceito, ou então aquela mentalidade ainda de ensino primário, sabe como é que é? É, Ou ginasial, como diria, né, um tempo atrás. Mas por quê? Porque o conteúdo que se tem, às vezes, é dos livros de história, etc. Mas será que a pessoa foi lá? Você citou, por exemplo, Ernesto Laclau. Poucas pessoas conhecem. Né? Será que realmente sabem quem ele é? Né? Conhecem o conteúdo? Né? Você citou, por exemplo, Leonardo Coutinho, né? Até alguém perguntou o nome do livro, até sinalizei aqui nos comentários, Hugo Chávez, O Espectro. Então são isso. livros, são literaturas que, na verdade, eu julgo que são necessárias, né? Justamente para que a gente tenha um pouquinho mais essa visão amplificada da coisa. Né? Que a gente não olha só um detalhezinho, um pontinho, mas que a gente tenha ideia do todo. Né? E Sim. para que a gente veja também a raiz do problema. Porque da mesma maneira que, por exemplo, na live de ontem sobre educação, André Medrado expôs muito bem sobre os problemas de educação, a questão do financiamento também, a gente falou do Fundeb, falou da BNCC, essa situação toda que existe, né? Essa problemática da educação. Mas sabe o que é curioso? Porque às vezes a pessoa ouve falar, não, aqui eu sei que não é objeto da nossa live de hoje, mas só para, digamos assim, exemplificar, né? Ah, Fundeb, a pessoa fica ouvindo aquele, desculpa o termo, assim, aquele mantra, aprova Fundeb, aprova Fundeb. Será que a pessoa já estudou o que é o Fundeb? Será que a pessoa Pois já, é. porque sei lá, meia dúzia de pessoas, ou então ainda que sejam várias pessoas falando sobre a prova Fundeb, que é importante para o financiamento da educação, será que a pessoa já viu como é que funciona na prática? Né? Então não dá para a gente ficar, desculpa o termo, sendo apenas o repetidor, sabe? Por isso que eu quis trazê-lo aqui, porque eu acho que você é uma autoridade no assunto, você é uma das pessoas que mais entende, ao meu ver, né? Comunismo, Foro de São Paulo, tem outros intelectuais também que estudam, que são, eu diria até cientistas, digamos assim, políticos, e que compreendem mesmo o conceito, essa temática de forma bastante profícua, aprofundada, né? E por isso eu quis trazer você aqui para dividir isso com a gente. Né? E assim, a gente tem que ter, eu gosto muito assim, de estudar e de, digamos, crescer nessa vida intelectual. Quando eu falo vida intelectual, me refiro, primeiro lugar, né, tem alguns passos para a gente crescer na vida intelectual. O primeiro é reconhecer que a gente não sabe nada, a gente realmente tem muito que aprender. Ou seja, aquele famoso só sei que nada sei, né? Aquela história. Ou seja, tem... Pois é, a gente tem que se reconhecer humilde, né? Para que a gente possa conhecer mais adiante, né? Saber que, por exemplo, o nosso interlocutor, quem estiver conversando com a gente, tem muito a contribuir. Nós não sabemos tudo. Né? Então, a gente tem que receber esses conteúdos. E é por isso que eu quis trazer você aqui, porque eu sei que você é esse expoente, essa autoridade no assunto. Né? E com certeza, assim, pelos comentários, meu marido até falou, amor, mandou uma mensagem para mim, que ele está aqui atrás, né? Mas ele não quis interromper a live, evidentemente. Aí ele mandou uma mensagem para mim falando, desativa os comentários. Aí eu até mandei para ele aqui um segundinho falando, olha, não vou desativar, porque querendo ou não, a gente vê o entrosamento das pessoas, né? Pô, a melhor Justamente parte. pelos comentários, entendeu? Então, eu até peço desculpas para quem pediu, porque algumas pessoas aqui eu vi que talvez tivessem ficado um pouquinho inquietas com os comentários. Eu também estava acompanhando, eu sei que às vezes para alguns pode atrapalhar, eu sei disso, mas por outro lado, se a gente desativa o comentário, a gente fica sem aquele termômetro. Eu sei que a live tá maravilhosa, mas é bom a gente ver, porque também tem pessoas que acrescentam, por exemplo, você está falando sobre Ernesto Laclau, teve gente já citando, eu vi aqui, eu não sei quem foi exatamente, mas a pessoa já colocou ali o link com o livro, né? Acho que é da hegemonia estratégica, alguma coisa assim, não me lembro de cabeça o nome, mas acho que era isso. Quando você falou da hegemonia, etc. Então, assim, a pessoa já foi e já fez um acréscimo àquilo que você falou. Sim. Então, e essa interação, né, os comentários, isso eu acho muito importante. Né? Por isso que eu não desativei, peço perdão aqui mais uma vez às pessoas que ficaram um pouco incomodadas, mas foi por esse motivo que eu não tirei. A gente tem tempo ainda? Tem acho que uns 5 minutinhos. Então, eu acho importante só para a gente pontuar, assim, você como numa atividade parlamentar ainda por cima, a gente precisa entender que a atividade legislativa, ela depende muito de bancadas. Então, se você tem deputados que eles assim cuidam só do agronegócio, cuidam só daquilo. O próprio presidente que nós temos, né, o pessoal sempre critica a atividade parlamentar dele, mas ele é um deputado de bancada, ele é um deputado de uma bancada militar. Ele tinha um pensamento de alguém que entrou como... Falou assim, vou ser deputado a vida inteira. Ele nunca se preparou para ser presidente. Ficava lá só preocupado com questões militares, aumento de salário de militar, e bala, e colete, e quartel, etc.
Tanto que ele foi pego de surpresa com esse negócio, teve que aprender economia, aprender que não é para você achar a Petrobras uma gigante nacional, esse tipo de coisa, a toque de caixa, quase literalmente, né? Tipo, do dia pra noite. Desculpa te cortar, Flávio. Eu me enganei. Na verdade, o Instagram acabou de me avisar que só tem 1 minuto. Eu achei que fosse Um 5, minuto. mas só tem 1. Então, a gente tem deputados que eles são temáticos, então a gente pode também aproveitar isso, sabe? Mapear o nosso lado, que isso é organização, sabe fazer. Quem é que sabe fazer cada uma das coisas, sabe? Fazer o que a gente faz melhor. Então é isso, Cris. Pô, mas que honra. Fico muito feliz aqui em estar no seu canal, viu? Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Tenho 40 segundos para finalizar, senão o Instagram derruba a gente. Mas, ó, de novo, agradeço a você, em primeiro lugar, pela disponibilidade aqui, Honra né? toda Poxa, minha. pelo conteúdo maravilhoso que você expôs pra gente. Com certeza que ajudou muito no nosso crescimento, digamos assim, intelectual. E agradeço a vocês, espectadores, vocês que estavam aqui acompanhando a live. Tenho certeza que aprenderam muito com esse gigante aí desse tema. E, se Deus quiser, marcaremos outra para aprofundar ainda mais o tema, viu? Muito obrigado, Obrigada, querido. Cris. Honra toda minha. Até Amém. mais. Boa noite. É isso, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.